Hoje é dia da gente falar do V8 aspirado mais potente da história. E a gente gosta de falar disso. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, para mais um vídeo aqui trazendo informações para todos os gearheads, todos os entusiastas por motores, senhoras e senhores. A Chevrolet divulgou faz um tempinho já as informações do Corvette Z06 de 8ª geração. E, ao contrário da geração C7, da geração anterior, o Z06 da geração C7 usava um motor 6.2 V8 Supercharger, pessoal, que entregava 650 cavalos de potência. Aí veio a Chevrolet e falou assim: nós passamos 2 anos desenvolvendo esse novo motor. Ele é um 5.5 V8 aspirado, chamado de LT6. Ele entrega nada menos do que 670 cavalos de potência. Como é que a Chevrolet conseguiu isso? Vamos explicar aqui no vídeo de hoje, começando de baixo para cima, senhoras e senhores. Então, como a versão Z06 ela é voltada para track days, para pistas, para alta performance, mas não é alta performance necessariamente só em reta, né? É um carro para fazer curvas. A Chevrolet já desenvolveu a parte de baixo ali com cárter seco. Se você não tem a menor noção do que é um cárter seco e para que ele serve, confiram como funciona bem aqui, que a gente já explicou anteriormente. Então, beleza, o cárter seco ali ajuda o carro a ter o motor a poder ficar mais baixo ali do carro, melhorando o centro de gravidade e garantindo que não tenha nenhum problema de lubrificação nas situações mais extremas de rotação elevada e curvas. Ponto número 1. Ponto número 2. O virabrequim dele é o chamado de flat plane, ou seja, em linha reta. A gente não tem, existe o flat plane e existe o cross plane, como a gente chama. Flat plane, cross plane. Como vai ser muito longo a gente explicar isso nesse vídeo aqui, vocês podem conferir nesse vídeo bem aqui a diferença entre um flat plane e um cross plane. Então, subindo um pouquinho mais no motor, a gente tem um bloco completamente de alumínio, pessoal, 8 cilindros, com 104 milímetros de diâmetro de pistão, pistões de alumínio forjado, por sinal, e curso de 80 milímetros. Então ele é um motor super quadrado, feito para atingir altíssimas rotações, pessoal. Alta RPM, entendeu? No, God, please, no! No! Aí, inclusive, legal falar, né? A gente tem os pistões de alumínio forjado, as bielas forjadas de titânio. Então, são tecnologias voltadas não só para resistência, mas também para ter baixo peso. O motor com peças móveis de baixo peso, ele tem mais facilidade para atingir altas rotações. Outra coisa interessante, a gente está falando de um 5.5 V8 super quadrado, com 12,5 por 1 de taxa de compressão, alimentado por gasolina. Então, ele é um motor pensado em gasolina, mas ele é um motor com injeção direta. Segundo a Chevrolet ali, uma das novidades desse motor é o bico injetor posicionado do lado das válvulas de escape ali, que permite uma homogeneização melhor da mistura. Subindo um pouquinho mais ali no cabeçote, pessoal, a gente tem as válvulas de escape, elas têm 35 milímetros de diâmetro cada. E elas são preenchidas com sódio para ajudar a dissipar, a lidar melhor com o calor ali. E as válvulas de emissão, elas têm 42 milímetros cada de diâmetro e elas são de titânio ali. Mais uma vez, visando leveza, né, para permitir o motor atingir altas rotações. Alta RPM, entendeu? Mais uma vez, parou, sem graça, tá bom, vamos continuar. Não! Não! Uma coisa interessante também é, subindo um pouquinho mais, esse é um motor DOHC, que é Double Overhead Camshaft. Então, no motor LS7, por exemplo, que equipou o Corvette Z06 da 6ª geração, do C6 como eles chamam, ele era um OHV, que ele só tinha 2 válvulas por cilindro, uma de admissão e uma de escape, o comando ficava no bloco, né, e o acionamento das válvulas era feito por meio de varetas e balancins. No caso desse motor LT6, pessoal, ele tem o eixo de comando de válvulas em cima do cabeçote, então são 4 eixos de comando de válvulas, porque um de admissão e de escape por bancada. Como são 2 bancadas, são 4 eixos ali, 2 eixos de admissão, 2 eixos de escape, né? Um detalhe interessantíssimo desse eixo de comando de válvulas, pessoal, é que ele é oco por dentro. Então ele tem a espessura somente o suficiente para garantir uma rigidez estrutural suficiente para o projeto, mas para aliviar peso, ele é oco, né? Então, olha só os detalhes e a preocupação com o alívio de peso desse motor. É muito interessante isso aí.
O detalhe que a Chevrolet também fala, que pra gente não é grande novidade falando de alta performance, mas as molas ali para retração das válvulas não é somente uma mola. Nesse caso ali são duas molas, um conjunto de molas basicamente com uma mola menor dentro da outra para ajudar o motor a atingir altas rotações e não ter um problema de flutuação de válvula, que a gente já explicou o que é aqui no Alta RPM, vocês podem conferir neste vídeo aqui, caso seja do interesse de vocês. Esse motor, pessoal, atinge o torque máximo de 63,6 kg de torque a 6.300 RPM. E ele atinge a potência máxima de 670 cavalos de potência a 8.400 RPM e ele gira até 8.600 RPM, pessoal. É muita coisa. Então, os comandos de válvulas, que eu falei, os eixos de comando de válvulas, eles são variáveis tanto na admissão quanto no escape, mas para trabalhar na melhor eficiência da respiração do motor de acordo, né, com as rotações que ele tiver. E o grande detalhe dele, que é muitíssimo interessante, está no coletor de admissão, porque o coletor de admissão ele é dividido no meio. Então, você tem dois corpos de borboleta ali de 87 milímetros cada corpo de borboleta, né? E eles se abrem e se fecham ali igualmente. Então, cada corpo de borboleta responde por uma bancada de 4 cilindros, certo? No meio dessa divisão do coletor de admissão, existem outros 3 corpos de borboleta, pessoal. Para que isso? Mas como é que diabos funciona essa tecnologia? A Chevrolet foi estudando e analisando e desenvolvendo em dinamômetro de bancada, muito provavelmente, em qual momento um coletor de escape devia interferir no outro. Então, em diversos momentos do funcionamento do motor, a curva de torque ela fica melhor com os coletores individuais, então fica tudo fechado por esses corpos de borboleta. Putz, a partir de uma certa rotação, começa a abrir um corpo de borboleta e essa pulsação, né, que existe, porque a mistura, o ar, ele entra no coletor de admissão, segue lá no cabeçote pro cilindro, a válvula está aberta, ele entra, e quando a válvula está fechada, ele continua mantendo, quando a válvula se fecha, ele continua mantendo o movimento, né, porque existe velocidade de ar, bate na válvula, volta, então isso gera uma série de pulsações dentro do coletor de admissão. A partir de uma certa rotação, é interessante, a Chevrolet descobriu que vale a pena abrir um desses corpos de borboleta para permitir que essa pulsação cruze entre os coletores, os 2 coletores individuais. A partir de um outro momento, vale a pena abrir o segundo corpo de borboleta. E a partir de um outro momento, vale a pena abrir o terceiro corpo de borboleta. Conforme a Chevrolet foi estudando, ela foi analisando aonde a curva de torque cresce, em qual rotação, com qual configuração do coletor de admissão. É um coletor de admissão variável, de geometria variável. Então você consegue ver, ele cresceu aqui, caiu aqui. Então volta, pega, ela vai aproveitando o melhor de cada condição do coletor de admissão para permitir a melhor respiração possível do motor. Isso é tecnologia pura e é sensacional ver essa tática, né, de configuração de coletor de admissão para permitir a melhor respiração do motor, porque nesse caso é possível oferecer o que a gente chama de elasticidade do motor, força no motor desde baixas rotações. Dependendo da configuração que a Chevrolet fosse fazer, com um coletor convencional, o carro só ia ter um bom rendimento, por exemplo, numa determinada faixa de rotação. Essa tecnologia desse coletor de admissão permite com que o bom rendimento do motor seja expandido, né, para uma faixa de rotação mais ampla, deixando o carro mais, como a gente chama, elástico. Ou seja, aquele motor que você sente que tem força em baixa, média e alta rotação, pessoal. É muito legal ver isso porque a gente está falando da 8ª geração do Camaro Z06. A 7ª geração usava um 6.2 Supercharger, né, ou seja, ele era sobrealimentado, então ele comprimia ar para dentro do motor, né? Essa parte de compressão entra uma questão também de temperatura, que é muito delicada e tudo mais. Então o ar ele perde densidade com a temperatura, mas enfim. É legal ver que ele gerava um 6.2 Supercharger, ele gerava 650 cavalos de potência e quase 90 kg de torque. Ele tinha mais torque por conta da sobrealimentação. Mas se a gente voltar para o último Corvette Z06 aspirado da história antes do C8, a gente volta para o C6, que inclusive o senhor Thiago Kfouri do canal Máquina já teve lá nos Estados Unidos, já conviveu com esse carro. E é muito legal ver esse motor, a diferença entre os dois motores. Por que eu digo que é legal ver isso? Óbvio que eu não estou desmerecendo uma tecnologia mais antiga, porque era o que a Chevrolet tinha disponível naquele período. Mas ele gerava 505 cavalos de potência e um torque muito similar ali. A grande questão, pessoal, é que o C6 Z06 ele tinha um motor V8 que deslocava 7 litros, ele era um 7.0. Então, com muito menos tecnologia, não tinha comando de válvulas variável, não tinha esse coletor de admissão variável, tinha somente 2 válvulas por cilindro, injeção indireta. Então é muito legal ver, inclusive as bielas do
Z06, C6, elas já eram de titânio. Então, é muito legal ver que, tipo, de acordo com cada época, a Chevrolet foi desenvolvendo ali tecnologias para oferecer um rendimento altíssimo do motor. 7.0, 505 cavalos de potência. Vamos calcular, só para ter uma noção da cavalaria por litro, que é bacana ver isso, que eu gosto dessas coisas. Então, eu vou pegar aqui calculadora, 505 cavalos dividido por 7. Era uma relação boa, até, de 72 cavalos por litro. Não é ruim. Não é ruim, especialmente um motorzão desse. Hoje, a gente tem 670 cavalos de potência dividido por 5,5 litros, que dá 121,8 cavalos por litro, pessoal. Então, a diferença entre o C8, por exemplo, é que se você fizesse um motor 1.0 com a tecnologia do motor LT6 do Camaro C8, ele teria 121,8 cavalos por litro aspirado. Em comparação, um Z06 C6, ele teria 72 cavalos por litro aspirado. Ou tipo um up aspirado MPI. Enfim, senhoras e senhores, é só para dar uma noção para vocês desse avanço da tecnologia que é muito interessante da gente acompanhar. E minha nossa senhora, 670 cavalos de potência, 8.600 RPM. Deixe um joinha aí quem queria dirigir uma máquina dessa. Eu vou ser o primeiro, pode ter certeza. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, o pneufree.com, RS Filtro e Loja Mecânica são as marcas que permitem que a gente gere esse tipo de conteúdo para vocês. Todas as informações estão na descrição do vídeo. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço, valeu e até já.